Não se esqueça de dar o like. Eu seria a babaca por voltar atrás em deixar meu amigo morar em nossa casa? Meu marido, 40, e eu, 38, passamos nossos invernos no sul com minha família, deixando nossa casa grande no norte vazia por meses a fio, a partir do início de dezembro. Gostamos de oferecer a casa, de graça, para pessoas que conhecemos enquanto estamos fora, já que, do contrário, ela fica vazia. Preferimos saber que alguém está aqui caso algo dê errado, enquanto nossos amigos aproveitam umas férias, e ao contrário de um Airbnb, faxineiros profissionais vêm a cada 2 semanas, então não há manutenção. Oferecemos a casa para minha amiga, Gil, 39, e seu noivo, Jack, 41. Gil já tem um apartamento, mas os filhos de Jack não têm onde ficar lá, então esperávamos que eles quisessem um espaço maior para que as crianças pudessem visitar mais. Jack topou, com Gil dizendo que ficaria nos fins de semana. Um par de semanas depois, Gil me disse que ela e Jack haviam terminado. Jack ficaria na casa dela por 1 mês e meio, depois se mudaria para a nossa casa. Estávamos de acordo com isso. Naquele momento, parecia que nós 4 ainda permaneceríamos amigáveis e talvez continuássemos com nossas noites de jogos semanais. Uma semana depois, Gil me disse que Jack já estava saindo com outras pessoas enquanto morava na casa dela. Ele entrava em sites de relacionamento ao lado dela no sofá, enviava mensagens o tempo todo e saía à noite. Ela disse que era difícil vê-lo saindo com outras pessoas apenas algumas semanas após a separação, mas ela entendia que era assim que ele lidava com as coisas. Um par de semanas depois, Gil me disse que não queria mais ser incluída em grupos de mensagens com Jack. Ele começou um relacionamento com outra mulher e as coisas ficaram feias o suficiente para Gil pedir que ele saísse. Ele estava morando no sofá de um amigo e postava fotos dessa nova mulher no Facebook. Meu marido e eu começamos a nos sentir desconfortáveis com a ideia de Jack ficar aqui. Era uma coisa quando era Jack, Gil e as crianças, e era outra com Jack e uma série de encontros ou Jack e uma nova mulher que eu nunca conheci. Não ouvimos falar de Jack durante esse tempo, então tudo vinha de Gil ou do Facebook. Mas Jack simplesmente não parecia estar na mesma mentalidade de quando passávamos tempo com ele. Eu estava preocupada que ele não conseguisse se segurar por 1 mês e meio para se mudar para o nosso lugar. Não quero ser julgadora da vida sexual ou dos métodos de enfrentamento de Jack, mas não sinto que ele está tratando bem minha amiga. Começamos a entrar em contato com outras pessoas para ficarem na casa. Jack finalmente entrou em contato hoje e perguntou quando faríamos o grande tour. Eu percebo agora que Jack realmente poderia usar o lugar para ficar mais do que qualquer pessoa que conhecemos. E nós dissemos a ele que ele poderia ficar. Mas me sinto desconfortável deixando-o ficar aqui e me sinto uma má amiga para Gil, que nos encorajou a não deixar isso interferir em nossa amizade com Jack e que disse pensar que Jack é um bom cara, mas imaturo e rancoroso. Seria errado contar a Jack que estamos retirando nossa oferta para ele ficar 3 semanas antes do previsto? Eu sou a babaca em presumir que isso absolutamente acabaria com qualquer chance de amizade quando Jack superar o que parece ser sua crise de meia-idade? Não é a babaca, seja qual for a decisão. Eu sei que não é necessariamente sobre o que o post trata, mas parece que Jack não está fazendo nada de errado pelo que você nos contou. Gil até disse que está tudo bem para vocês continuarem sendo amigos. Você não deve sentir que precisa recusá-lo por causa de Gil, parece que ela está apenas chateada por ele ter seguido em frente tão rapidamente. Não tenho problema com Jack seguindo em frente com a velocidade que quiser. Gil também não tem, ela disse que foi doloroso vê-lo seguir em frente, mas que entende que é assim que ele lida com a tristeza, então isso era esperado. Quando me divorciei há mais de 10 anos, eu estava muito consciente do julgamento que vem com seguir em frente rápido demais, e mesmo assim fui julgada. A resposta é que pessoas que ainda apoiam seu ex acharão que qualquer quantidade de tempo é rápido demais. Então eu tento não impor isso aos outros. O problema surge porque Gil não apenas se ofereceu para deixá-lo ficar depois da separação deles o tempo suficiente para arrumar um novo lugar, mas ajudou a facilitar para ele 4 meses de moradia gratuita, ou seja, garantindo que ele ficaria bem lá sozinho, sem ela. E a resposta dele foi começar um relacionamento com outras pessoas de maneira muito aberta, a ponto de mostrar fotos das mulheres para Gil e contar o quão jovens elas são. Eu entendo que eles estão compartilhando um espaço, mas se cônjuges casados conseguem ter casos, então Jack certamente pode namorar discretamente enquanto ainda mora com Gil. Isso é uma ação intencional por parte de Jack. E mesmo assim, Gil continuou a expressar decepção com as escolhas dele, mas deu a ele um lugar para ficar. Só foi quando Jack começou a postar fotos de sua nova namorada publicamente que Gil pediu para Jack sair. E mesmo assim, deu a ele 1 semana para encontrar moradia temporária. Eu não gostaria de morar com um homem que estivesse namorando outra mulher também.
E Gil ainda disse coisas no sentido de que não quer que seus amigos escolham, mas que não vê uma amizade continuando com Jack. Não tenho certeza de que parte disso faz Gil parecer chateada para você. Ela é uma das pessoas mais equilibradas que conheço e está tomando o caminho mais alto em todas as oportunidades possíveis. E eu mencionei em outro lugar, como alguém que também tomou o caminho mais alto, isso não significa necessariamente que você realmente quer que seus amigos continuem uma amizade com alguém que está tratando você ativamente mal. Isso significa apenas que você não vai pedir a eles para parar, mas espera que eles sejam inteligentes o suficiente para ver alguém tratando você abertamente mal e não apoiar esse comportamento. Não, Gil não nos disse para cortar Jack. Isso não significa que não seria mais confortável para ela que fizéssemos isso, e é uma amostra de apoio a ela. Eu não necessariamente quero cortar Jack, mas enquanto ele está passando por esse período ruim, não quero facilitar esse comportamento. Ele está agindo de maneiras que eu não achava que ele fosse capaz. Para dar uma cronologia a isso, pedimos a Jack e Gil para cuidarem da casa no final de setembro. Eles terminaram no início de outubro. Gil nos disse no dia 11 que haviam terminado, mas disse que Jack ainda poderia cuidar da casa. Ela me contou no dia 14 que ele estava fazendo um negócio de namoro online. Ela então me contou sobre pedir a ele para sair no dia 30. E ele deve se mudar para a nossa casa no dia 24 de novembro. Tudo isso aconteceu em menos de um mês e agora estamos correndo para tomar uma decisão antes de sair da cidade. Jack realmente não pode esperar para seguir em frente abertamente tempo suficiente para chegar à nossa casa? É escolha dele seguir em frente, mas isso não fala de um pai de 41 anos fazendo escolhas adultas para seus amigos e filhos. Nossa casa não é um lugar para solteiros. Ele vai dormir na nossa cama, pelo amor de Deus. Atualização. Primeiro, liguei para Gil para conversar com ela. Eu disse a ela que respeitava ela seguir o caminho mais alto, mas se ela precisasse do meu apoio, estávamos ao seu lado. Ela me atualizou que o Jack disse que conheceu essa nova mulher 2 dias depois que eles terminaram. Não tenho certeza se acredito nisso. Ele começou a levá-la para sair várias vezes por semana, depois descrevendo os encontros para Gil. Ele mostrava fotos dela para Gil, dizendo a ela que estava impressionado por ter conquistado uma mulher com menos de 30 anos. Ele disse a ela que não planejava que isso acontecesse tão rapidamente, mas que está perdidamente apaixonado por ela e que ela é da tal. Foi nesse ponto que a Gil disse a ele para sair. Ela disse que não achava que o Jack respeitaria uma regra de não estranhos, se o tivéssemos hospedado em nossa casa. Em seguida, tive uma conversa longa e detalhada com meu marido sobre nosso relacionamento futuro com o Jack e nossas necessidades em um cuidador de casa. Ele disse que o Jack o lembrava dele quando estava na casa dos 20 anos e que nunca deixaria uma versão de 20 anos de mim morar em sua casa. Ele disse que se sentia mais confortável apenas instalando câmeras piscantes, o que ia contra o objetivo oposto de ter um cuidador de casa. Então, meu marido escreveu um longo e educado texto para o Jack, dizendo que desejava tudo de melhor para o Jack e seu novo relacionamento, mas que não nos sentíamos confortáveis com um estranho em nossa casa. E que sentíamos que recuar era a melhor ideia durante essa separação. Jack respondeu: "Eu entendo. Obrigado pelo aviso." Então, no final, muito tempo e energia foram investidos em uma decisão difícil com a resposta mais indiferente possível. O que provavelmente é o melhor resultado possível. Obrigada a todos vocês pelos conselhos. Eu sou o babaca por não compartilhar meu histórico médico antes de receber uma pegadinha? Olá, sou esquizofrênico. Comecei quando tinha 22 anos e durará até morrer. Sou ativo em comunidades esquizofrênicas, participo de grupos, faço de tudo, mas sou bastante reservado sobre isso com a maioria das pessoas, incluindo amigos. É bastante comum as pessoas acharem que sou excêntrico, faz parte do pacote, devido a alguns dos meus hábitos. Esses hábitos incluem não ir a festas ou outros lugares com muitas pessoas, decidir subitamente não fazer ou ir a determinadas coisas se achar que uma ilusão pode estar se manifestando, soltar uma observação estranha ocasional, coisas normais de esquizofrênicos. Alguns amigos acharam que seria engraçado fazer parecer que eu poderia estar enlouquecendo. Eles individualmente usariam algo bobo como um chapéu de mago ou fantasia de dinossauro, fantasia inflável de T-Rex, em um evento em grupo ou diriam algo totalmente fora do comum e fingiriam que era normal. A polícia gosta de rastrear pessoas como você. A Covid é apenas uma maneira de microchipá-lo, etc. Esses são pensamentos muito reais e assustadores para mim. Eu perguntaria aos membros do grupo se tinham ouvido falar dessas teorias conspiratórias ou trajes estranhos dos outros membros. Mas todos agiam como se tivessem saído com aquele membro específico naquele dia e eu não estivesse envolvido.
Eu estava realmente assustado que isso poderia ter sido uma delusão massiva se transformando em uma psicose completa, então me internei preventivamente em um hospital para evitar potencialmente me machucar ou mergulhar mais fundo na toca do coelho, comum na comunidade esquizofrênica. Eu estava tão assustado que meus medicamentos pararam de fazer efeito. Ninguém ouviu falar de mim por alguns dias enquanto eu estava no hospital, e quando saí, confidenciei a um deles sobre o que aconteceu. Recebi um pedido de desculpas muito longo explicando o que aconteceu e eu explodi com eles. Ignorei tentativas dos outros de se desculparem e não tenho desejo de falar com eles novamente. Eu estou errado por não ter declarado anteriormente que sou esquizofrênico? Edição: as pessoas têm perguntado sobre o tempo da brincadeira. Cerca de 3 semanas. Edição 2. Para grupos. Basta pesquisar por grupos de apoio à esquizofrenia na sua área. Algo vai aparecer e quando você chegar lá, alguém terá uma lista mais abrangente. Você recebe o que investe em grupos. Você não precisa falar nas suas primeiras vezes. Mas ninguém vai olhar para você com uma cara estranha se você disser, checando a realidade, tem um pássaro na sala ou algo do tipo. Isso aconteceu uma vez e o suspiro audível de alívio de outras 8 pessoas e a risada que se seguiu foram hilários. A medicação ajuda muito. É a diferença entre poder sair para passear com meu cachorro e ficar na cama o dia todo. Mas leva tempo. Muitas pessoas perguntaram sobre qual medicamento e dosagem um ente querido deveria tomar. Eu não posso responder a isso. Existem tantos medicamentos por aí e diferentes dosagens. Posso dizer que você, provavelmente, não terá uma diferença perceptível no comportamento em 2 semanas após experimentar um medicamento. Você começa devagar e aumenta até um efeito terapêutico, quando realmente ajuda. Pode levar algum tempo para começar a se sentir humano novamente. Nem todo medicamento é adequado para todas as pessoas, mas não desista. Atualização. Olá! Recebi algumas mensagens nos últimos meses, a última foi hoje à noite. Fico tocado que muitos de vocês ainda me mandam mensagens para saber como as coisas estão indo, então eu queria atualizar as pessoas em massa. A vida está indo fenomenalmente bem. Cortei relações com o grupo de amigos, e desde então, tenho me saído muito bem. Percebi que se meu grupo de amigos próximo estava constantemente me colocando para baixo ou se aproveitando de mim, quem mais poderia fazer isso? A maior resposta foi eu mesmo. Parei de fazer coisas que eu gostava para investir em pessoas que se alegravam em me machucar, descobri que isso ia muito além de manipulação psicológica. Adquiri 2 novos hobbies, marcenaria e fabricação de cerveja. Amo ambos e fiz amigos nessas comunidades. Comecei a cozinhar em vez de pedir comida pronta e conheci a mulher que agora é minha namorada no mercado local, e agora fazemos a maioria das coisas juntos. Percebi que meu trabalho estava me explorando muito. Eu trabalhava significativamente mais e por mais horas por um salário menor do que os funcionários sob minha supervisão. Depois de começar a cuidar melhor de mim mesmo, consegui criar um currículo que destacava meus sucessos. Reconhecer esses sucessos exigiu bastante esforço, e consegui um novo emprego em uma posição de gerência mais alta com um salário significativamente melhor. Também vou comprar uma casa em dezembro, com um quintal para o meu cachorro e eu. Nada muito grande, apenas um quarto com um grande quintal para eu brincar de pegar com meu amigo. Então, obrigado, Reddit. Devo a vocês. Nunca teria feito melhorias na vida se não fosse por uma força externa. Fala pessoal, tô passando rápido para avisar que eu abri a loja do canal. Então se você curte meu trampo e quiser me ajudar a manter e crescer cada vez mais esse projeto, tem vários produtos para você escolher. Tem camiseta masculina e feminina, regata, pôster e caneca. É só acessar o primeiro link da descrição ou colocar lojadorobô.com. Fiz meu pai escolher entre mim e sua nova família. Meu pai, 52, e eu, 25, juntamente com minha cachorra de 3 anos, Mochi, moramos na casa ancestral da minha mãe que herdei, juntamente com outros bens, quando ela morreu nos meus 16 anos, devido ao câncer. Meu pai se casou com sua antiga namorada do ensino médio há alguns meses, enquanto estava em uma viagem com seus amigos. Aparentemente, eles mantêm contato há quase 2 anos. Fiquei chocada, mas é a vida dele, se ele está feliz, estou bem com isso. Eles se mudaram uma semana após o pequeno casamento para o qual nem fui convidada, já que eu não tinha ideia de que eles estavam namorando. Ela, a esposa do meu pai, que chamaremos de Steve, 51, veio com uma bagagem, quero dizer, as irmãs gêmeas, 20, Liz e Lexi, nomes fictícios, e seus 2 chihuahuas, Gucci e Hermes.
Elas estudam na faculdade estadual próxima e pensaram que economizariam dinheiro morando aqui em vez de pagar aluguel, etc. Meu pai perguntou se estava tudo bem e também afirmou que a casa é grande o suficiente para todos nós, 7 quartos, 8 banheiros, porão e um quintal enorme com piscina. Para fazer meu pai feliz, eu disse sim, grande erro. O primeiro problema foi a discussão sobre eu me mudar para um quarto menor, já que meu quarto tem o segundo maior closet de todos os quartos da casa. Ela precisava para armazenar todas as suas bolsas e roupas de luxo, etc. Eu disse não. Eu disse a ela que é meu quarto desde que me lembro e ela não vai me fazer mudar quando é minha casa. Meu pai fez um acordo com ela de que daria o lado do armário dele para ela, enquanto as coisas dele ficariam em outro quarto. O segundo problema é que as gêmeas têm o hábito de entrar nos quartos das pessoas sem bater, incluindo meu escritório, trabalhando em casa devido à Covid. Lexi entrou uma vez usando um biquíni procurando por algo enquanto eu estava no meio de uma reunião de negócios. Ela literalmente passou por trás de mim, onde todos poderiam vê-la. Eu fiquei irritada e envergonhada. Em terceiro lugar, os cachorros delas não são treinados para fazer as necessidades e deixam cocô e xixi pela casa, e as gêmeas nem sequer limpam depois deles. Eles também são muito agressivos com a Mochi. Encontrei Mochi uma vez com um arranhão no olho esquerdo, onde os outros 2 cachorros costumavam morder quando tinham chance. Em quarto lugar, todas as fotos de família na casa foram removidas e colocadas no sótão sem minha aprovação, incluindo as dos meus avós, bisavós, da família da minha mãe, da minha família, das minhas fotos de bebê, etc. Levei um tempo para colocar todas de volta onde pertenciam. Isso aconteceu algumas vezes. 2 dias atrás, Steph fez isso novamente, mas desta vez ela substituiu por fotos dela, das gêmeas e de sua família, etc. Steph e eu tivemos uma discussão acalorada sobre isso. Eu disse a ela que ela não pode fazer nada em relação à decoração, na minha casa, sem minha aprovação, e que as filhas dela também deveriam aprender a bater nas portas e treinar os cachorros. Ela disse que elas podem fazer o que quiserem em sua casa e que ela estará estabelecendo regras que todos seguiremos, já que ela acha que eu sou um animal selvagem fazendo o que eu quero e que eu não fui criada corretamente por ter uma mãe ruim e inútil. Eu estava furiosa, isso é um eufemismo. Eu disse a ela que ela pode empacotar suas coisas, juntamente com as gêmeas, porque eu vou expulsá-las. Ela disse que eu não tenho o direito de expulsá-las da casa dela. Eu disse a ela e cito: "Senhora, você está morando sob o meu teto. Esta é minha casa. Eu a herdei da minha mãe e agora você, suas gêmeas e seus cachorros estão invadindo. Saia antes que eu chame a polícia." Meu pai chegou mais cedo naquele dia depois que Steph contou a ele o que aconteceu. Eu contei minha versão da história a ele. Ele disse que elas ainda estão se acostumando à casa e a mudança foi difícil para eles. Eu contei a ele sobre todos os problemas relacionados a elas, mas ele continuava insistindo que as coisas vão melhorar e para apenas dar um tempo a eles. Eu disse a ele que aguentei toda a merda delas e já tive o bastante. Chega é chega. Ele estava as defendendo mais, tomando o lado delas. Então, eu disse a ele que ele pode se mudar com elas ou ficar e que ele tem até o final da semana. Fiz a coisa certa aqui? Fazer meu pai escolher entre mim e sua nova família? Eu literalmente dei a elas uma chance e aguentei muita coisa nos últimos meses. O que ela disse sobre minha mãe foi meu limite. Não há como permitir que ela desrespeite minha mãe na casa onde ela cresceu, onde eu cresci. Atualização. Conversei com a advogada anterior da minha mãe, M, nome fictício, sobre o problema no sábado e perguntei se há uma maneira de contestar o testamento. Ela me mostrou os documentos concordando com o que foi deixado e que não poderá ser contestado no futuro. Mãe venceu. Ela também aconselhou a dar a eles pelo menos 30 dias para encontrar um lugar e se mudar para evitar problemas legais, etc. Portanto, o problema da herança está resolvido. No sábado à noite, eu deveria ter um jantar só com meu pai. Aparentemente, uma discussão privada entre pai e filha é todo um evento familiar. Steph e as gêmeas estavam lá. Para ser rápida e encerrar o sofrimento, declarei que falei com a Amy sobre a casa e outros problemas legais. Também acrescentei que eles têm 30 dias para encontrar um lugar e se mudar. Steph tentou protestar, mas meu pai a calou dizendo que podemos resolver o problema e que todos podemos ir para a terapia familiar e que só precisamos de tempo para nos conhecermos. Olhos revirados. Eu informei que passaram meses desde que se mudaram e nenhuma vez tentaram ser família, a menos que precisassem de algo. Coloquei um ponto final. Chega é chega. Então, perguntei a ele se ele está indo com elas ou ficando para que eu saiba quais itens ele levará. Ele perguntou se eu estava o expulsando, ao que eu disse que não, que ele é livre para escolher para onde vai,
mas avisei que ele não deve esperar que eu mantenha contato com ele se decidir sair. Steph perguntou por que estou expulsando ele da casa dele. Eu disse a ela que herdei minha casa da minha mãe. Ela disse que ele disse que eu moro com ele, acho que ela pensou que eu moro com meu pai na casa dele. Grande mal-entendido delas. Lexi argumentou que será difícil se mudar, já que estão terminando o semestre de primavera e que as finais são daqui a algumas semanas. Eu apenas sorri e disse para se apressarem e encontrar um lugar. Saí depois disso. Ontem, domingo de Páscoa, convidei meu namorado, sua família e meus 2 melhores amigos para comemorar o domingo de Páscoa. Meu pai tem me ligado e eu nem me dei ao trabalho de atender a ligação. Ele tentou me convidar para passar o dia com eles. Na minha concepção, a única família que tenho agora são meus 2 melhores amigos, meu namorado e sua família. Foi um bom domingo, fizemos algumas caças aos ovos, jogos e tivemos um grande jantar, algo que eu não tinha há muito tempo. Me senti bem. De qualquer forma, agora estou terminando de documentar tudo que vale mais de $500 na casa. Tive algumas pessoas para ajudar a documentar. Todas as fechaduras foram trocadas. Eu dei uma cópia apenas para o meu namorado. Não se preocupe com meu pai perguntando a ele sobre a chave, ele não aprova, pois é classe média. Também contratei profissionais para instalar um sistema de segurança ao redor da casa e propriedade, e tenho uma reunião marcada com alguém sobre as cercas e portão. Eu não usei o fundo que minha mãe deixou desde que comecei a faculdade para ajudar com a mensalidade, dormitório e outras despesas, mas isso é uma emergência e exige isso. Todas as fotos de família, retratos, etc. estão atualmente em um depósito. Todos os outros objetos de valor pequenos estão em um cofre alugado. Todos os documentos estão em um cofre à prova d'água e fogo que requer uma chave e PIN para abrir, atualmente no meu quarto. Estou tentando tomar todas as precauções e seguir os conselhos que vocês escreveram na seção de comentários no meu post anterior. Obrigada por isso. Então, por enquanto é isso. Não tenho certeza do motivo pelo qual meu pai está escolhendo ficar com elas em vez de comigo, sua própria carne e sangue. Vou atualizar isso se houver alguma notícia ou algo estúpido acontecer, mas aceitei que, por algum motivo desconhecido ou inexplicável, elas são mais importantes para ele do que eu. É difícil, já que ele é a única família que tenho aqui, e eu realmente não sou tão próxima da família dele. Então, uma vez que eles se mudem, vou cortar o contato com eles. Ele é um homem adulto e pode decidir o que quiser fazer com a vida dele. Obrigada por todo o apoio e boas vibrações. Atualização. Meu e-mail está lotado com relação a isso, e muitas pessoas estavam perguntando como estou, o que aconteceu com meu pai, etc. Então, aqui está a última atualização. Uma amiga minha do ensino médio é corretora de imóveis, e a pedi ajuda para encontrar uma casa para eles nas proximidades, cerca de 15 minutos daqui, depois de refletir sobre minhas decisões. Ajudei com a entrada apenas para dar a eles um começo, para que não sintam que não os ajudei, etc. Quanto ao meu pai, tivemos uma longa discussão sobre o problema. Ele se mudou com elas, mas decidimos que teríamos jantar toda noite de domingo, apenas nós 2, e celebrar qualquer ocasião especial juntos. Eu lembrei a ele que não posso tê-lo ou qualquer uma de sua nova família em casa depois que sua esposa desrespeitou minha mãe. Não sei muito sobre a história deles, e realmente não quero descobrir, mas pelo que sei e me lembro, minha mãe foi nada além de gentil com todos. Ela me criou para ser assim, mas acho que ela ficaria decepcionada comigo depois de expulsá-los. Bem, paciência. Ele alterou seu testamento e as incluiu, mas aconselhei que não contasse a elas. Tenho assistido a muitas histórias de crimes nos últimos meses e estou apenas cuidando dele. Ele disse que estava orgulhoso das minhas decisões e que eu cresci bem forte, e que minha mãe ficaria orgulhosa de mim e do que conquistei na vida até agora. Depois de todo esse transtorno e depois de garantir que a casa está segura, fui de férias com meu namorado, bem, agora noivo, para relaxar e descansar. Toda a situação afetou minha saúde mental, e foi uma luta voltar a ser normal? Ser eu mesma. Também, sem sinos de casamento tão cedo, ele está focado em seu primeiro ano de internato em Nova York, buscando sua carreira em medicina, quer ser pediatra. Para todos que estão se perguntando, ele assinou um acordo pré-nupcial, ele estava mais do que disposto a assinar. Além disso, o lado da família da minha mãe tinha um grande histórico militar e financeiro, muitos investimentos e coisas do tipo. Eu poderia ter seguido os passos deles e ingressado no exército, mas minha coordenação mão-olho é abismal, por isso trabalho em finanças. Tento não depender do dinheiro da minha família e aprendo como fazer meu próprio dinheiro por meio de investimentos, ações, etc. Tirei um pouco para fazer algumas reformas na casa e ao redor dela. Preciso mantê-la bem cuidada se quiser passá-la adiante.
Acho que é isso. Meu pai e eu não voltamos exatamente ao nosso relacionamento antigo, acho que nunca voltaremos, mas estamos, civilizados sobre a situação. Viz teve suas filhas pela cidade algumas vezes, mas não as reconheço, porque deveria quando tiraram meu pai de mim. Obrigada a todos pelo apoio e votos de felicidade. Foi difícil nos últimos meses, mas estou me virando. Felizes festas e fiquem seguros e saudáveis. Eu sou o babaca por não preparar a comida da minha esposa grávida? Minha esposa está grávida de 5 meses e começou a sentir fome com frequência. Ela está se recuperando de vômitos constantes e agora é apenas uma vez por semana ou 2. Ambos trabalhamos em casa. Eu tento fazer a maioria das tarefas domésticas, cozinhar, lavar louça, lavar roupa, limpeza, café da manhã, almoço, jantar, etc. Embora seja um apartamento pequeno e sem filhos, não é realmente muito trabalho. Normalmente, temos apenas leite e pão no café da manhã, que eu levo para a cama dela. Ela ajuda na cozinha sempre que se sente bem e, ultimamente, ela tem começado a cozinhar mais do que eu. Caso contrário, eu cozinho o jantar com alguma assistência dela, cortar cebolas, etc. Guardamos o jantar para o almoço do dia seguinte. Na maioria das vezes, está tudo bem. O problema é que minha esposa continua reclamando comigo que está com fome e que eu não a alimentei. Eu ofereço lanches como banana, frutas e nozes, mas ela diz que está procurando uma comida de verdade porque está realmente com fome. Quando pergunto o que ela quer que eu faça, ela muitas vezes não tem uma resposta e diz que não sabe, mas está com fome. Se eu oferecer para fazer algo, como sopa ou batatas cozidas, ela rejeita por um motivo ou outro, é carboidrato e não é bom, é muito leve e ela está com muita fome, etc. Isso me deixa visivelmente frustrado. Hoje, ela concordou com uma porção de melancia que eu cortei e servi. Enquanto cortava, pedi a ela para me dizer o que ela queria comer porque ela começaria a reclamar que está com fome e eu não poderia ter algo pronto para comer imediatamente porque leva a preparação. Ela disse que estava bem por um tempo e não deu atenção à minha pergunta. Como previsto, quando visitei o quarto dela 1 hora depois do trabalho, ela começou a fazer bico porque estava com fome e eu não a alimentei desde o almoço ao longo do dia. Isso me deixou um pouco irritado porque eu a alimentei com melancia e alguns lanches secos. Simplesmente não foi uma refeição adequada. Além disso, eu havia perguntado a ela o que comer exatamente por esse motivo, e ela se recusou a responder na hora. Eu disse que ela está esperando muito de mim, tanto descobrir o que fazer quanto fazê-los. Pedi a ela que pelo menos assumisse a responsabilidade de decidir o que comer e me avisasse com antecedência. Ela sentiu que eu estava invalidando-a e então disse, ok, não vou mais te contar nada, fazendo bico. Fiquei irritado e saí do quarto. Atualização. Primeiro as coisas, sinto que posso ter pintado minha esposa de maneira um tanto injusta. Ela está longe da princesa preguiçosa e mimada que alguns podem ter imaginado. Ela está bastante ativa, pegando os próprios lanches, tomando água e até preparando arroz para o nosso almoço de vez em quando. Ela é realmente uma jogadora de equipe em casa, sempre pronta para ajudar quando se sente bem. Muitas vezes me vejo encorajando-a a relaxar e descansar. O verdadeiro dilema aqui não era sobre ela ajudar ou não, mas sobre ela depender de mim para resolver todas as suas refeições. Lendo todos os seus comentários, tive um momento de ahá, ela realmente não sabia o que queria comer. E, para ser totalmente transparente, esse impasse na decisão de comida não é um jogo novo para nós. Antes da gravidez, muitas vezes trocávamos a bola do "não, você decide", até que um de nós cedesse. Agora que temos um bebê a caminho, percebi que seria bastante irresponsável deixá-la passar fome porque ela não consegue decidir. Embora tecnicamente seja a responsabilidade dela decidir, eu assumi seguir alguns conselhos aqui. Rápido parêntese. Você já percebeu o quanto você pode ser diferente do seu parceiro em certos aspectos? Tipo, quando estou indisposto, sou um grande fã de resolver minhas próprias necessidades. Ligar para o médico, tomar meus remédios, pegar minha própria água quente. Minha esposa, porém, ela é toda sobre cuidados e mimos, mesmo quando estou mal. Levei um tempo para me acostumar com suas expectativas elevadas de mimos, mas estou chegando lá. Então, seguindo alguns conselhos sólidos desta comunidade, peguei Comida de Verdade para Gravidez, a ciência e sabedoria da nutrição pré-natal ideal, e foi bem esclarecedor. Compartilhei as partes essenciais que ela precisa saber, já que a leitura a deixa um pouco nervosa no momento. Percebemos que estávamos bastante fora do caminho com nossa nutrição. Disse a ela que precisamos aumentar nosso consumo de proteínas e compartilhei meus planos de comprar mais carne e peixe. Também comecei a seguir o conselho de apenas dar comida a ela sem perguntar o que ela quer, na verdade, está funcionando.
No geral, acho que isso está fazendo com que ela sinta que me preocupo com a dieta dela, e com ela, e nosso relacionamento melhorou. Também estou me sentindo muito bem em relação à nossa dieta agora. Resumindo, estamos progredindo. Ela parece mais à vontade com nossa situação alimentar e estou me sentindo muito bem por colocar nossa nutrição nos trilhos. Minha mãe viciada está à beira do desabamento e acho que ela pode morrer em breve. Olá a todos, estou tendo uma mistura de emoções e preciso tirar isso da minha cabeça. Minha mãe tem passado cada vez mais tempo nos acampamentos de pessoas sem teto, embora por algum milagre, ela nunca tenha ficado sem teto. Eu sei que não há nada inerentemente errado com pessoas sem teto, mas minha mãe tem um histórico de vício em narcóticos, então meus alarmes estão disparando. Recentemente, a maioria dos seus amigos são pessoas sem teto, com problemas de vício e abuso de substâncias. A melhor amiga dela, que era esposa do seu primo, morreu de overdose, heroína, 1 ano ou 2 atrás. E o primo e um dos filhos adultos também morreram de overdose antes disso. O vício é desenfreado nesse lado da família. Na verdade, o pai da minha mãe era um agente de narcóticos disfarçado nos anos 70 e morreu de overdose das drogas que confiscava. Os únicos membros da família dela que estão vivos são eu, filha única, e o irmão dela. Todos nós moramos em estados diferentes, bem distantes. O vício dela começou quando eu tinha por volta de 11 anos, quando a mãe dela morreu, ela se divorciou do meu pai e, coincidentemente, fez uma cirurgia nas costas naquela mesma época e lhe prescreveram Percocet. Ela nunca foi uma mãe ótima, mesmo antes disso, e era consistentemente verbalmente e emocionalmente abusiva tanto comigo quanto com meu pai. Ela foi diagnosticada com transtorno de personalidade limítrofe e toma medicamentos para isso. Em algum momento, ela também se tornou alcoólatra, o que é surpreendente, pois ela nunca tinha bebido álcool antes. Como um bônus na história, ela é mórmon. Ela sempre se esforçou para manter uma aparência um tanto normal, frequentando a igreja, embora eu ache que seja apenas porque ela consegue obter comida e dinheiro por meio da igreja. Sinto que lutei silenciosamente crescendo porque tudo parecia bem por fora. Depois que saí de casa aos 17 anos, agora tenho 29, vivi angústia mental por anos, juntamente com meu tio, sobre como poderíamos ajudá-la e mantê-la à tona. Depois fui para a terapia. E aprendi a aceitar que ela não vai mudar e que a situação está fora do meu controle. Então, agora, meu tio e eu temos um grupo de conversa com ela e nos mantemos em contato com bastante frequência. Parece que toda vez que ela nos manda mensagem, ela tem outra história sobre um acampamento de sem-teto ou amigo sem-teto. Isso está se tornando a norma para ela. A situação mais recente foi uma em que minha mãe estava no carro, com uma amiga sem-teto, no centro da cidade no meio da noite em um estacionamento de posto de gasolina. Minha mãe desmaiou e começou a ficar azul, a amiga aparentemente fez massagem cardíaca por 10 minutos, um monte de paramédicos apareceu e lhe deram oxigênio. Ela se recusou a ir para o hospital, não por motivos financeiros, ela está coberta pelo Medicare e Medicaid e sabe que seria coberto. Ela teve outro amigo que as pegou e as levou para casa. Ela nos disse que acha que estava apenas sem oxigênio e que iria ao médico em breve para fazer exames, e afirma que recusou ir ao hospital porque estava com medo de que fizessem uma ressonância magnética, claustrofobia. Tem uma teoria de que a verdadeira história é que ela fez uma overdose ou talvez tenha consumido algo misturado com fentanil e não quis fazer um teste de drogas no hospital. Além de tudo isso, minha mãe me disse ontem que, enquanto estava no acampamento de pessoas sem teto, encontrou minha melhor amiga de infância, que agora é uma viciada sem teto e está grávida de 8 meses. Ela, minha amiga de infância, foi detida mais tarde no dia por um mandado em aberto, então espero que isso lhe proporcione abrigo e uma chance de desintoxicação. Parece terrível, mas acho que já antecipei a dor da morte da minha mãe. Estou totalmente preparada para esse desfecho em um futuro próximo. Falei com meu marido sobre isso, e ele é um ótimo ouvinte, mas não tem absolutamente nenhuma compreensão pessoal do que é ter um membro da família viciado, então me sinto um pouco sozinha ao tentar processar as coisas. Minha vida é relativamente normal em comparação. Tenho um marido, a família dele é normal, subi na vida para me tornar uma assistente de advogado. Comprei uma casa, tenho um cachorro, estou viajando para a Europa pela primeira vez neste mês. Não tive nenhum suporte, mas me esforcei e me afastei do caos. É estranho trabalhar em escritórios de advocacia nos últimos 8 anos. Tipicamente, as pessoas que trabalham em grandes escritórios de advocacia, e os advogados em particular, tiveram vidas agradáveis e privilegiadas, com uma forte rede de apoio. Falam sobre reuniões familiares, viagens pelo mundo, etc. O maior estresse em suas vidas é apenas o trabalho. Realmente parece que mudei para um novo planeta desde a minha criação.
Hoje, meu escritório teve um evento de voluntariado para um abrigo local para pessoas sem teto. E tudo o que eu conseguia pensar era que se estivéssemos na minha cidade natal, seria minha mãe recebendo os sanduíches que fizemos. Obrigada por ler. Gostaria de ouvir e discutir se alguém tem experiências de vida semelhantes. Muito obrigado por assistir. Comente sobre as histórias, dê like se gostou e confira o último vídeo. Se inscreva no canal e confira nossa loja no primeiro link da descrição. Uma boa noite, pessoal.